Rodrigo Garro foi indiciado por homicídio culposo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica as implicações e conta também que Enzo Dias já tem data de chegada ao São Paulo. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras, Rony mais perto de se mudar para outro clube no Brasil. E por falar nesse outro clube, quero contar que o Fluminense tem negociações avançadas com René. Preciso falar também sobre o Cruzeiro, que acertou a saída de um zagueiro para o Santos. Já o Racing está de olho no meia atacante Zaratio, que vive o último ano de seu contrato com o Galo. Para completar, por que André Jardine disse não ao Botafogo? Falo ainda sobre o Bahia, que já gastou 85 milhões de reais com reforços, tem renovação na Raposa e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo novo ou live. Por falar em live, nesse domingo faremos nossa primeira transmissão ao vivo no ano. Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Paranaense, que desistiu da contratação de Vitor Jacaré, mesmo depois do atacante desembarcar em Curitiba. Repercussão muito ruim entre torcedores, o CAP recuou e o atleta fechou com o CRB. Já o Juventude acertou a contratação do atacante Peterson, 21 anos de idade, pertence ao Flamengo e esteve emprestado na última temporada ao Estrela Amadora de Portugal. Já o Vitória fechou a contratação de Bruno Xavier e tornou ela pública. Jogador que atua como meio atacante, 28 anos de idade, estava no Ituano. Para completar, o Mirassol oficializou a chegada de Matheus Davó, atacante revelado no Corinthians, que atuou emprestado ao América, mas tem seus direitos econômicos presos ao Cruzeiro. Raposa rescindiu o contrato do atleta e liberou para que o Mirassol fique com o jogador. Em troca, o Cruzeiro fica com um percentual de uma venda futura e economiza 180 mil reais por mês. Por falar no Cruzeiro, deixa eu contar sobre uma renovação de contrato fechada nesse domingo. Lucas Silva permanece no Cruzeiro depois de uma longa novela. Na teoria, o contrato dele havia sido prorrogado automaticamente depois de metas batidas ao longo de 2024, novo vínculo por um ano. Mas a nova diretoria cruzeirense discordava das metas que haviam sido estabelecidas pela anterior. E houve um debate entre a atual administração, comandada por Alexandre Matos, e representantes do Lucas Silva. No final das contas, tudo resolvido e o Lucas teve seu pedido atendido. Ele renova por 2 temporadas até dezembro de 2026. Negociação com o aval do técnico Fernando Diniz. O atual treinador do Cruzeiro gostou especialmente da reta final da temporada do volante, 50 partidas e 2 gols marcados ao longo de 2024. Só para completar e arredondar as notícias da Raposa, 6 dos 7 reforços já se apresentaram e viajaram com o time rumo aos Estados Unidos. A única exceção é Marquinhos, que segue vinculado ao Arsenal e acerta os últimos detalhes do seu empréstimo com a Raposa. Bora falar agora sobre o Bahia. Você sabia que o Tricolor já gastou, somente com reforços para 2025, 85 milhões de reais? E essa grana chegará até 115 milhões de reais. Isso porque o Rodrigo Nestor chega por empréstimo com obrigação de compra. Um empréstimo de 10 milhões de reais, a obrigação de compra de mais 30 milhões de reais. Dessa maneira, o Bahia terá investido em suas contratações 115 milhões, o mais caro de todos, o Eric, 29 milhões de reais, volante que pertencia ao Atlético Paranaense. Rodrigo Nestor, 10 milhões agora, 30 milhões daqui a uma temporada. O Davi Martins, 12 milhões de reais, Michel Araújo, 16 milhões de reais e Eric Pulga, 18 milhões e meio de reais. Pulga que se apresenta nessa segunda-feira. Depois de uma pequena divergência nos últimos dias, o acordo enfim foi sacramentado. O desembarque está previsto, como eu contei, para as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira. O Ceará vai receber 12 milhões de reais, os outros 6 milhões e meio serão diluídos ou divididos entre outros parceiros do vovô nos direitos econômicos do jogador. Bora falar agora sobre reforço no Santos. Ele é para o sistema defensivo. Zé Ivaldo, 27 anos de idade, zagueiro do Cruzeiro, tinha negociações avançadas com o Sport. O Santos atravessou as tratativas e fechou um empréstimo até dezembro com obrigação de compra caso metas sejam atendidas. O jogador nem viaja com o restante do elenco do Cruzeiro
para os Estados Unidos, desembarca nas próximas horas em São Paulo e vai de carro até a Vila Belmiro para iniciar sua preparação com o restante do elenco. Jogador que teve bom papel no Cruzeiro, mas acabou sendo perseguido por torcedores por conta de falhas específicas em alguns jogos. Importante contar que a chegada do Zé Ivaldo abre a oportunidade para que o negócio pelo Jair com o Botafogo seja sacramentado nas próximas horas. O Santos se antecipou à venda do Jair, trazendo um reforço que estava mais ou menos à disposição do mercado. Só para completar, em relação a zagueiros no Cruzeiro, Vidalba, João Marcelo, Jonathan e Valentim Gomes são hoje os defensores no elenco à disposição do técnico Fernando Diniz. Cruzeiro que ainda busca a contratação de Fabrício Bruno, atleta que pertence ao Flamengo. Última proposta feita de 7 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus por 80% dos direitos econômicos. Quero te contar agora por que André Jardine disse não ao Botafogo. Técnico brasileiro que comanda o América do México, que faz enorme sucesso por lá. São 3 títulos nacionais consecutivos, algo nunca antes conquistado nesse atual formato da competição. Recebeu na virada do ano uma oferta similar do ponto de vista financeiro do Botafogo ao que ele recebe no América. Jardine pensou, repensou, conversou com os familiares e decidiu cumprir seu contrato no América. Quero contar um bastidor. O dono do América, um multimilionário também, prometeu melhorar as condições do contrato do brasileiro. A volta ao Brasil para o André Jardine trabalhar por aqui acontecerá no momento futuro, mas a ideia é prorrogar essa passagem super vitoriosa pelo futebol mexicano antes de fazer sucesso pelo América. Ele já havia estado também no São Luís, conseguindo alguns feitos super importantes num clube muito menor. Números do Jardine na atual temporada: 12 vitórias, 6 empates e 6... Na atual temporada, que começou na metade do ano lá no México, né? 24 jogos, 12 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O Botafogo volta ao mercado em busca de um substituto para o técnico Arthur Jorge, que já foi inclusive anunciado como novo comandante do Al Rayyan. Quero falar agora sobre o Fluminense, que acertou a contratação de René. Tá tudo encaminhado, o anúncio deve acontecer nas próximas horas. O lateral esquerdo de 32 anos de idade, que pertencia ao Inter, não renovou seu contrato no Colorado, ficou à disposição no mercado e chega para o lugar do Diogo Barbosa. Contrato de 2 anos até dezembro de 26. Mas a notícia mais importante e exclusiva diz respeito a Rony. O Fluminense é hoje o time brasileiro com mais chances de contratar o atacante do Palmeiras. Entre o staff do Rony e o Fluminense, posso dizer que existe uma grande chance de acerto. Vai faltar a parte mais importante, um acordo entre o Palmeiras e o Fluminense. Palmeiras em outros tempos vinha pedindo 12 milhões de euros. Isso porque o Palmeiras pagou 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. A única forma de recuperar esse investimento é se o vendesse por 12 milhões de euros. Mas, diante da dificuldade em encontrar clubes para o Rony, especialmente por conta dessas cifras, o Palmeiras já admite fazer o negócio em condições diferentes. Num primeiro momento, a ideia do Fluminense é pegar o jogador por empréstimo com opção de compra. Isso vai ser debatido nos próximos dias, mas é importante contar que caso negocie o Rony, o Palmeiras deixa de gastar cerca de 30 milhões de reais nos 2 próximos anos de contrato. Esse valor se refere a salários, direitos de imagem, luvas e também impostos. Preciso contar que o Racing é o mais novo fantasma para o torcedor do Galo no que diz respeito a Zarate, o meio-atacante argentino de 26 anos de idade, que não renovou seu vínculo com o Atlético, voltou a estar na mira do clube argentino. Posso dizer mais, de acordo com a imprensa argentina, o diretor técnico do Racing já esteve conversando com o jogador e com seus representantes, no objetivo de tentar um acordo para agora ou assinar um pré-contrato em julho para que ele se mude sem qualquer custo ao Racing em 1º de janeiro de 2026. Exatamente, já estamos em 2025, né? Pois bem, o Atlético gastou meses tentando a prorrogação do contrato com o atleta, mas sem sucesso. A verdade é que o Zaratio tem dado sinais de que não pretende renovar seu vínculo, causando um enorme prejuízo. O Galo havia investido 6 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos de idade, 4 temporadas e meia vestindo a camisa do Atlético. Na temporada última de 2024 foram 33 jogos, 4 gols e 1 assistência. Só para completar, noticiário atleticano, o Galo está de olho em Igor Silva, atleta do Lorient da França, nome mapeado pelo Siga e aprovado
pelo técnico Cuca. Preciso te contar agora o que respondeu o advogado de Rodrigo Garro depois da decisão da Justiça de indiciar o meio-atacante do Corinthians por homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. O Garro foi indiciado no artigo 84 do Código Penal argentino, que trata de condução imprudente e negligência de veículo automotor. Importante dizer que ele foi liberado, pode viajar ao Brasil, e isso acontece na noite dessa segunda-feira. Ele já saiu de La Pampa, com destino a Buenos Aires, 800 quilômetros de distância, e pega um voo na noite dessa segunda-feira para desembarcar na terça e iniciar as atividades com a camisa alvinegro. O Corinthians até se colocou à disposição para adiar a representação do atleta. O Garro pediu para vir ao Brasil, com a autorização da Justiça, endereço dele identificado, qualquer novidade assim que houver o julgamento, e ele vai precisar se apresentar às autoridades argentinas. Você deve ter lido ou ouvido que um acidente na madrugada de sábado envolvendo o Garro acabou resultando na morte de um motociclista de 30 anos de idade. Trata-se de Nicolas Chiaravaglio. Ele dirigia uma moto sem luz e sem capacete. O que pegou contra o Garro foi o fato de ele estar dirigindo com 0,54 grama de álcool por litro no sangue. Isso foi comprovado através de testes. Palavras do advogado, abre aspas, o Rodrigo Garro não toma álcool habitualmente, era seu aniversário, ele havia brindado em uma ou duas ocasiões, então ele foi para casa trocar de roupa. O Garro tentou virar na rua e não conseguiu ver o motociclista. O que aconteceu foi um acidente imprevisto, e o Garro esteve à disposição da Justiça e da família do Nicolas durante todo o tempo. Ele não tentou fugir do lugar, fecha aspas. Vamos ver os desdobramentos dessa história, muita coisa para ser apurada, até para que a gente entenda quem de fato tem responsabilidade no caso. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que já estabeleceu uma data para a chegada de Enzo Dias, o segundo reforço tricolor para 2025. Entre River e São Paulo já há um acordo há vários dias. No sábado a coisa deu uma bela avançada com o Enzo Dias. O tricolor melhorou sua proposta salarial. O Enzo também topou baixar um pouquinho da pedida de 450 mil e ele é aguardado para essa segunda ou terça-feira. Tudo para que na quarta-feira esteja ao lado da delegação do São Paulo rumo aos Estados Unidos, onde vai acontecer a pré-temporada tricolor. São Paulo que vai fazer amistosos por lá no estado de Orlando, disputando a Florida Cup. Importante contar que o Galopo já até se apresentou ao River Plate numa negociação casada de empréstimo. Se o Galopo estabelecer ou alcançar algumas metas estabelecidas, aí sim o River Plate é obrigado a comprá-lo. Situação parecida à do Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos de idade, que só atuou no futebol argentino. Temporada de 24 com 35 jogos e 2 assistências, temporada de 23 com 42 jogos, 1 gol e 5 assistências. Não joga desde 6 de novembro por causa de uma cirurgia causada após lesão muscular. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!